Graça e paz, boa noite. Hoje eu vim aqui falar sobre a igreja e eu fui pesquisar, o significado de igreja no grego. E no grego é eclésia, que significa assembleia de fiéis e reunião. E aí eu fui pesquisar, no significado de igreja no dicionário e me apareceu várias definições. A primeira foi comunidade que forma um grupo social instituído por Cristo. 2, conjunto de cristãos católicos. 3, grupo de pessoas que acreditam nas mesmas ideias. E 4, autoridade eclesiástica. E 5, edifício. Tem esses vários significados. E eu estava lendo aqui em Atos 2, do 42 até o 47, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aqui, nesse versículo de Atos, fala sobre os convertidos, E sobre o início da Igreja de Cristo, O começo ali após a morte e ressurreição de Cristo. Porque quem veio, trazer essa ideia da igreja foi Jesus, Jesus, ele trouxe, a igreja, porque ele falou com Pedro, que tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja, que está em Mateus 16, 18. Jesus, a gente lembra dessa passagem que Jesus falou com Pedro. E aqui no Atos a gente vê Pedro começando, a pregação do evangelho. Por isso que Jesus falou isso com Pedro, Tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja. Porque Pedro foi aquele que começou a pregar a palavra, pregar os feitos de Jesus, pregar a morte e a ressurreição de Cristo, Pegar tudo aquilo que Jesus tinha ensinado para ele. Então começou ali com a pregação de Pedro, após eles serem batizados, com o Espírito Santo. Porque outra coisa que Jesus falou para eles, Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. E depois vocês vão por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura, cure, expulse demônios, realize prodígios e maravilhas. E Deus, ele deu essa ordem, para os discípulos. E isso está em Lucas 24, do 44 ao 49. Jesus falando do Ide após a sua morte e ressurreição, que ele apareceu para os discípulos. E eu lendo, essa passagem de Atos, e aqui no 43, Atos 2, no 43 diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, E eu estava, questionando ao Senhor um tempo atrás, perguntando, porque eu faço perguntas, E eu falei: Pai, por que hoje a gente não vê tanto, prodígios e maravilhas, a gente não vê tanto mover do Espírito Santo, como a gente lê nas Escrituras e vê ali o início da igreja, o operar dos apóstolos naquele tempo. E aí
o Espírito Santo começou a trazer algumas coisas na minha mente. E o Senhor começou a falar comigo, né? Ele falou assim, filha, naquele tempo o formato da igreja era um. Né? Naquele tempo as pessoas se reuniam em meu nome, né? Eles pregavam o evangelho, como eu li aqui, né? O significado de igreja é eclésia, que fala sobre reunião, sobre assembleia. Eles se reuniam em um lugar, tanto que quando teve a descida do Espírito Santo, eles estavam reunidos todos em um só lugar, né? E o que significa ser igreja é isso, é estar reunidos, né? E ser igreja não é sobre uma placa, né? Sobre templo, não é sobre denominação A nem denominação B. Ser igreja é você estar reunido em um lugar, né? Crendo naquilo que é pregado sobre Cristo e crendo em quem você é em Cristo. Porque a própria palavra diz isso, né? Que nós somos, né? Edificação, né, templos de Deus. Em 1 Coríntios 3, 16 e 17 fala isso. Que nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos casa de Deus, nós somos moradas de Deus. A palavra fala isso. E a gente vê que nós, quando Jesus ele morreu e ressuscitou, né, ele começou ali a igreja dele, né? Nós fazemos parte da igreja de Cristo. E quando eu questionei o Senhor, por que, Deus, que não tem mais, né, tantos prodígios, maravilhas, e a gente não vê tanto esse mover como acontecia lá no início? E o Senhor falou, porque foi mudando os formatos. Hoje os tempos são outros, né? Teve uma evolução da igreja, né? Naquele tempo, fazer igreja, o ser igreja deles, eram estar reunidos, né? Nas casas, eram estar reunidos no templo. Esse templo que fala aqui é o templo ainda, né, no povo judeu. Eles se reuniam no pátio do templo, que fala sobre isso, né, que eles ensinavam ali. E aqui também cita também que quando eles estavam ensinando no templo, né, eles foram muito perseguidos pelos fariseus, por aqueles que não acreditavam, né, em Jesus. Eles também foram perseguidos por isso. E aí o Senhor falou para mim, é porque o formato da igreja mudou. A forma de fazer igreja, de ser igreja é diferente hoje. E as pessoas também estão confundindo o ser a minha igreja com placa. Por quê, gente? Eu não estou falando mal da placa, não estou falando mal de igreja. A placa da igreja é uma identificação, um local onde ali nos mostra que tem um povo ali que faz parte da igreja de Cristo, que é a igreja de Cristo que está reunido naquele lugar. Como eu li aqui sobre as definições do que é igreja, né? Tem várias definições. E quando Jesus ele encontrou com a mulher samaritana, a gente vê que em João 4, do 20 ao 23, 20 e 23, ele fala sobre, ela questiona ele sobre a questão da adoração, né? Que os antepassados ensinaram que o local correto de adorar era em Jerusalém, outros discorriam, né? Que tinha aquela questão sobre o lugar da adoração. E aí Jesus responde para ela, né? É chegado a hora, a hora vem e é chegado em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Né? Jesus falou assim, não vai ter mais um lugar específico para adorar, porque ele estava falando sobre a vinda do Espírito Santo e sobre que nós hoje receberíamos o Espírito Santo de Deus e nos tornaria esse templo, né? Que o Espírito Santo viria morar em nós e nos fazer igreja, nos fazer a igreja dele na terra. E aí a gente vê, né, que foi muito difundido, né? Hoje a forma de fazer igreja é essa. Eu não estou criticando sobre a questão da placa. Só que no meio disso, né, como eu li aqui, fala que eles tinham temor, né, do Senhor em suas almas. E a alma fala de emoções, de sentimentos, né, de questões humanas. E o Senhor falou assim que o ego, né,
a emoção, os sentimentos do homem, muitas vezes afeta o mover do Espírito Santo de Deus. Ou às vezes começa a ficar algo bagunçado, porque as pessoas perdem o controle em algumas coisas. Por isso que às vezes a gente vê alguns vídeos de pessoas, né, fazendo algumas coisas que saem fora do comum, do normal, que até assusta dentro do templo, né, do local que eles se reúnem ali. E isso começou a entrar dentro da igreja, né? Isso começou a afetar a verdadeira igreja de Cristo, que somos nós, pessoas reunidas para adorar, né, ao Senhor, pessoas reunidas para ter comunhão, né? Que fala que a igreja é pessoas, né, que têm as mesmas ideias, que acreditam nas mesmas coisas, que compartilham da mesma crença, né? Isso é ser igreja. E Jesus, ele falou que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria. Isso fala de reunião e fala de igreja também, né? Jesus falou, ó, onde 2 ou 3 estiver reunidos no meu nome, ali eu estarei. Ali tem uma igreja reunida. Porque não é sobre placa, não é sobre lugares, é sobre pessoas. A gente entende que se tiver um local específico, né, que está ali denominada a igreja, tal, né, o nome da igreja lá. Se não tiver pessoas ali, ali só é um templo, um local, porque a igreja somos nós. E aí começou o quê? Entrar, né, as emoções, o ego humano, né, esse negócio de que a gente vê muito hoje, né, que é comum, é pessoas, né, de uma determinada denominação, falando de outra determinada denominação, né, criticando o que o outro carrega, né, tem gente que fala até que não é de Deus, porque não é da mesma forma que ele aprendeu, né, de ensinamentos da Bíblia que acaba trazendo confusão para as pessoas e para a igreja de Cristo. Sim, afeta. E aí o Senhor começou a me mostrar isso, que começou a ser afetado a igreja dele verdadeira. Pessoas que se reúnem num lugar começaram a ser afetados pelo ego humano, pelo disse-me disse, por quem tem mais notoriedade, quem tem o cargo A, o cargo B, né? Quem faz mais, quem faz menos. Começou a ter disputa por lugares. Começou a ter fofoca no meio da igreja de Cristo, de irmão, falando de irmão. Começou a ter muitas coisas no meio da igreja dele que começou a apagar essa manifestação, né, dos prodígios, de maravilhas, de sinais, de coisas grandes, porque as pessoas começaram a focar no eu, sobre mim. E aqui a gente vê que eles estavam voltados para Cristo. Eles estavam voltados para Jesus, para Cristo. O intuito deles ali era pregar o evangelho, era ouvir a mensagem, era se voltar para o Senhor, era o temor do Senhor, porque o temor do Senhor não é medo. O temor do Senhor é reverência, é se importar com as coisas de Deus. E a palavra fala que o nosso coração é enganoso, então a gente tem que ter cuidado com o nosso coração. Porque ele é enganoso muitas vezes. E ser movido por sentimento, por emoção, não é a forma que Deus quer que a gente se mova no meio da igreja dele. O Senhor, ele deseja que a gente seja pessoas que tenham éticas dentro da casa dele. Que a gente seja pessoas que olhem para nós mesmos e veja, né, o que está no nosso coração, qual a intenção do nosso coração. Porque Jesus está voltando, nosso Jesus está às portas. E ele falou para mim, eu no meu momento de oração com ele, e ele falou assim, desperta minha igreja,
Desperta, não é tempo mais de ficar perdendo tempo com coisinhas, com picuinhas, com falácias, com criticar o irmão, criticar o outro que canta música tal, criticar o outro que prega a palavra tal. Por quê? Jesus falou que quem não ajunta, espalha. Em Mateus 12:30 está escrito, quem não ajunta, espalha. Não cabe a nós ficar fazendo esse tipo de coisa. Por quê? Porque se está falando no nome de Jesus, se está pregando o nome de Jesus, se pessoas estão sendo salvas, se está voltado para Jesus, ainda que não seja do mesmo formato, do mesmo entendimento que a gente tem, é de Jesus. Se está juntando, trazendo mais pessoas, é de Jesus. Porque quem não ajunta, espalha. Jesus falou. E não é tempo de espalhar, não é tempo de ficar olhando a igreja A como se fosse concorrente. Placa A, né? Bora falar sobre placa, que é o local onde a igreja de Cristo se reúne. Existe vários irmãos meus em toda parte do mundo. Em cada parte do Brasil, em cada cidade, em cada lugar tem um irmão meu que faz parte da igreja de Cristo, que é a igreja de Cristo. Porque até essa questão de placa afetou isso, da comunhão entre os irmãos que estão inseridos no sangue de Jesus. Nós somos irmãos em Cristo por causa do sangue de Jesus, não é por causa de placa. Porque quando você olha para essa questão de placa, somente uma igreja como uma placa, um local que está estabelecido, definido para um culto, para uma adoração, para uma comunhão, para um partir de pão, como os discípulos estavam aqui. E a gente não entende igreja como seres, pessoas que carregam o Espírito Santo de Deus e que são irmãos de Cristo. A gente começa a fazer distinção de pessoas. Né? A gente começa a diferenciar pessoas de pessoas. Se está no mesmo meio que eu, é meu irmão. Se não está, eu nem a paz do Senhor eu dou. Porque eu já vi história de pessoas falar assim, eu estava congregando em determinada igreja, chegou o tempo que o Senhor falou para mim sair, eu saí. Debaixo da permissão, que eu fui lá conversar com o pastor, expliquei a situação e saí. E depois que eu saí de lá, não todos, mas algumas pessoas nem olhavam na minha cara, nem a paz do Senhor me dava. Quando me via, era como se parecia que estava vendo Satanás na frente. Por quê? Por conta dessa questão de placa, de não entender qual é a verdadeira igreja de Cristo, de não entender a irmandade em Cristo que não se define por placa. Aí começa a atacar um ao outro. E isso não está agradando o Senhor. Lamaia Suri Alabás. Isso não agrada o coração de Deus, porque é perca de tempo. É tempo da igreja dele se unir, se reunir, independente que seja de placa A, de placa B, de placa C. Porque Jesus vai vir buscar pessoas, ele não vai vir buscar placa. Não vai ter placa definida lá. Quando chegar lá na eternidade com Jesus, você, todos os meus irmãos em Cristo, a gente não vai procurar a placa da igreja para falar, peraí, eu vou ali para aquele grupinho que é a minha placa. Não. Vão ser pessoas, todo mundo junto, no mesmo espaço, na mesma adoração, na mesma comunhão, independente do local que a gente esteve aqui na terra. Sabe? E quantas coisas eu escuto de pessoas falar assim, eu estava em determinado lugar, determinada placa. Não estou falando mal, estou dando exemplos do que está acontecendo dentro da igreja de Cristo, que por causa do ego humano, por causa do sentimento humano, por causa da alma humana que está voltado para as coisas do eu e não voltadas para aquilo que realmente importa, que é Jesus, está acontecendo.
de pessoas serem excluídas de igreja porque não pôde participar de tudo aquilo que era designado na igreja, porque tinha que cuidar da família, cuidar do marido, cuidar de casa, ao ponto de serem excluídas, de serem apagadas, de pessoas virar a cara e nem olhar mais para a pessoa como um irmão em Cristo. Lamaia Suri Alabás. Pessoas que se frustraram, deixaram de congregar em igreja por causa de fofoca, por causa de disse-me-disse. Meninos na fé. Porque Paulo fala que tem os meninos na fé, crianças, que é voltado para as coisas da carne. Paulo falou que há alguma igreja que ele não podia falar como a espirituais, mas como a carnais, porque estava voltado para as coisas da carne. É tanta coisa que o Senhor fala: desperta, minha igreja. É tempo de voltar para o secreto, é tempo de voltar para a palavra, começar a aprender o que é ser igreja na palavra. Não é ficar comendo pregação A, pregação B, é estudar a palavra. Pedir a revelação do Espírito Santo, do que é essa igreja, de como que o Senhor quer. Voltar para nós mesmos diante de Deus e falar: Deus, mostra o que está no meu coração. Ser filho. Porque antes de ter título de pastor, antes de ter título de pregador, título disso, título daquilo, o título que a gente ganhou foi de filho de Deus. É ser filho. É buscar voltar ao temor do Senhor. É crer naquilo que a palavra diz, para realizar prodígios e maravilhas no meio da igreja e edificar. Porque aqui a gente vê que eles estavam unidos no mesmo propósito, no Senhor. E a igreja crescia, pessoas eram salvas, eles louvavam a Deus juntos, eles oravam juntos, eles repartiam o que tinham uns com os outros e eles não tinham falta, porque fala aqui que não tinham falta de nada. Aí hoje na igreja a gente vê, todo domingo tem a parte das ofertas, tem a parte do dízimo, né? A parte administrativa da igreja. E é muito criticado isso. Eu vejo pessoas criticando a torto e a direito. Gente, eu tava conversando com pessoas que são de outra religião, porque eu não faço parte de religião, faço parte do reino de Deus e de Cristo Jesus. Mas no Brasil é denominado religiões, né? São catalogadas assim. E essas pessoas são da Umbanda. E um dia eu estava conversando com essas pessoas que eu convivo praticamente diariamente. E elas começaram a falar sobre o culto, a forma deles lá, né? Na conversa eu peguei e falei sobre o meu também, né? Porque eu dei espaço para eles falar, eu também falei. E nenhuma das coisas que me chamou muita atenção foi que ela falou assim: lá tem um lugar para reunir, né? É a reunião que tem pessoas em comuns que acreditam naquilo. E lá todos nós dá uma determinada quantia para pagar o local. Lá todos nós damos uma determinada quantia para comprar as flores. Lá todos nós damos uma determinada quantia para fazer isso e aquilo, para acontecer a reunião deles. E aí hoje é muito criticado isso também, de dízimo, da oferta, que é para ser aplicado no local onde as pessoas estão reunidas para cultuar o Senhor. Na religião Umbanda, eles fazem isso. Eles têm esse entendimento que se eles estão ali naquele local, é dever deles, de sinceridade de coração, ajudar a manter aquele local, porque é o local que eles estão reunidos. E a Igreja de Cristo hoje tem a maior confusão por causa disso. Começa a criticar que é para isso, que é para aquilo, sabe? Dá para perceber como é que está acontecendo, o que acontece na igreja do Senhor Jesus hoje? Lamaia Suri Alabás.
E aí eu vejo, e nesse mesmo dia tinha uma irmã também que era católica, da igreja católica. Aí ela já veio apontar para mim a questão do dízimo na igreja, que foi aonde teve a conversa sobre essa questão. E aí eu expliquei, e a outra pessoa lá da Umbanda chegou e falou, realmente, lá na onde a gente vai, frequenta, é assim também. Cada um tem que dar uma parte para... Porque eu entendo assim, que se tem um local que todo mundo se reúne, como estava todo mundo em comum aqui, né, que distribuíam, estava ali todo mundo junto e não faltava nada para ninguém, a igreja é isso também. Não é só vem a mim, não. A igreja é para repartir para aquilo que é necessário entre todos, tanto para suprir as necessidades do templo, como para suprir a necessidade de pessoas que ali não têm tanta condição como outras. É um ajudar o outro, é um partilhar. Isso é ser igreja. E aí tem essas questões, aí a irmã da igreja católica criticou, eu falei, mas a igreja católica também tem, porque os padres são sustentados pela igreja católica, os padres usam os carros que vêm da igreja católica, os padres moram nas casas que é suprida pela igreja católica, que o povo da igreja católica também dá o dízimo. Então não tem como a gente ficar criticando um e outro por nada, porque é um caminhar para fazer algo dar certo, né? Só que o problema é quando a gente começa a se reunir na igreja para fazer um formato dar certo. Porque aí sai fora disso aqui que os convertidos lá da igreja primitiva viviam. Porque as pessoas deixam de se reunir para buscar de Jesus, de fazer e atuar o dom que Deus derramou sobre cada um no ministério dentro da igreja, para se reunir, para fazer um formato funcionar. E por isso que às vezes acontece também de não ter prodígios, sinais e maravilhas, porque as pessoas estão voltadas em fazer um formato funcionar. E não é somente isso. É fazer o nome de Jesus engrandecido, o nome de Jesus pregado, pessoas conhecerem Jesus. Por que tem os dons ministeriais e cada um tem uma função no corpo de Cristo? É para quê? Para edificar a igreja. Aí, nessa questão de fazer um formato funcionar, pessoas são colocadas em um lugar que não é o dom dela. Pessoas são inseridas em lugares que não é o dom. Aí a igreja fica meio que não tem essa edificação completa do corpo de Cristo com os dons espirituais que cada um tem para se mover. Acredito sim que deve ter na igreja de Cristo organização, uma divisão, uma organização do que cada um que carrega um dom é inserido, porque Paulo também instrui sobre isso para não virar bagunça, cada um ter o seu momento, sua hora de falar. Aqui na palavra ensina tudo sobre o que é fazer igreja e o que é ser igreja. Então a gente precisa buscar conhecer isso. E se voltar para nós, guardar o nosso coração. Cuidado para a gente não desprezar o irmão, porque a gente já chegou numa revelação que a gente acha que o outro é pequeno. Porque a palavra fala que uns crescem a 30, outros a 60 e outros a 100. Quem cresce a 60 não pode diminuir quem cresce a 30. Quem cresce a 100 não pode diminuir quem cresce a 60 e a 30. Por quê? Porque a gente tem que entender que cada um cresce à sua medida. E os que estão no 100 tem que voltar e ter paciência com os que crescem a 60 e a 30, para poder encaminhar eles a chegar no mesmo nível. E o que acontece também na igreja de Cristo é isso, que as pessoas que estão no 30 e no 60 começam a criticar a revelação que o que está no 100 carrega. E o que está no 100 começa a desprezar o de 60 e o de 30, achando que porque ele está naquele lugar, ele não sabe tudo. Que não tem nada mais para aprender. E aí já chega no lugar da soberba. E o de 60 e a 30 que julga o 100 começa a ser julgador do dom do outro, do que o outro carrega. Começa a ter ciúme do que o outro carrega. Começa a querer diminuir o que o outro carrega. Começa a se sentir inferior por causa do ego, das emoções, dos sentimentos. Então,
É necessário um despertar no meio da igreja pessoas. Porque o templo está lá, se não for pessoas lá para fazer funcionar uma reunião da igreja de Cristo, que são pessoas, não vai acontecer nada. Eu estou falando sobre pessoas inseridas no corpo de Cristo, que têm um dever de procurar crescer espiritualmente, buscar a sabedoria no Espírito Santo, tirar o ego. Davi falava, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda o meu coração, me mostra. Porque as nossas atitudes revelam o nosso coração. Aquilo que a gente fala, falando do negócio da fofoca no meio da igreja, que pessoas deixaram de congregar e se decepcionaram e nunca mais conseguiu pisar em nenhuma igreja, por serem excluídos, por sofrer fofoca, ou por sair de um lugar e as pessoas começar a olhar torto para ela como se ela fosse a pior pessoa do mundo, porque acontece isso. A igreja de Cristo perseguindo a igreja de Cristo. Lamaia Suri Alabás. Compradas com o mesmo sangue derramado na cruz. Inseridas no mesmo reino que Jesus inseriu. Irmãos de sangue. Sangue de cruz. Lamaia Suri Alabás. Não é irmão da carne, é irmão do espiritual. É muito profundo isso. Pra gente hoje estar feito criança, brincando de ser igreja. Olhando para o eu e deixando de olhar para um todo. Porque aqui era um todo, por isso que tinha prodígios e maravilhas. Era um todo e por isso crescia. E cada um de nós devemos tratar nós mesmos diante de Deus e começar a expor para o Senhor. Deus, isso aqui está saindo, essa raiz aqui no meu coração de soberba, essa raiz de disputa, essa raiz de querer falar do irmão. Deus, tira isso do meu coração. Por que Satanás perdeu o lugar dele lá? Porque no coração dele começou a raiz de cobiçar o lugar de Deus, o trono de Deus, de sentar num lugar que não era dele. Por isso que aconteceu a queda de Satanás e o pecado começou a reinar. E ele hoje em dia tenta colocar no meio da igreja de Cristo isso, viu? Lamaia Suri Alabás. Ele mexe nas emoções, nos sentimentos, na cobiça. Eu não estou aqui acusando, apontando pecado. Eu estou expondo algo que o Senhor trouxe ao meu coração e pediu para me passar. E eu estou gravando aqui porque Deus falou comigo. Eu primeiro aprendi. Aí fica pessoas querendo ser dono da igreja. Querendo ser dono de pessoas. O dono da igreja é Jesus Cristo. Talvez pessoas sejam donos de um local que se reúne à igreja de Cristo. E não pode se confundir isso para não achar que é dono das pessoas. Porque quem é dono das pessoas é o Espírito Santo de Deus e Jesus Cristo. O intuito de um pastor também é conduzir a ovelha ao pasto. O que é um pasto? É isso aqui, ó. A palavra. Isso aqui é o alimento da ovelha e o pastor deve conduzir a ovelha a isso aqui. Não é querer resolver a vida da ovelha. Faz desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então, vamos ver o que a palavra fala sobre isso. E eu estava meditando nessa questão também, porque um dia eu estava numa situação e eu cheguei diante de uma pastora e eu fui falar com ela sobre a situação. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim: Márcia, a palavra diz isso e diz isso e diz isso. Leia. E aquilo me confrontou e me ensinou o que eu deveria fazer. E estava escrito na palavra. E ela foi e me deu uma instrução em relação a isso. E é uma pastora que eu admiro muito e que me ajudou bastante. Na hora eu não queria, porque as minhas emoções, queria que fosse passada a mão na minha cabeça e falado, não, vai ficar tudo bem, tal, tenha fé. Não. Ela trouxe a responsabilidade para mim do que a palavra diz. E é isso o dever de um pastor, de uma pastora. Que a gente precisa entender o que é ser igreja.
Porque a gente fica muito no ego, nas emoções, nos sentimentos. E não acontece aquilo que Deus quer. E outra coisa é saber quem nós somos em Cristo. A autoridade que nós temos para a gente não ficar dependendo do homem. E qualquer coisinha correr para o homem e pedir ajuda. E na hora que o homem não tiver? E se um dia a igreja de Cristo ser perseguida e não poder mais fazer culto junto? Você não poder ter mais contato com o pastor que você depende? Como é que vai ficar a tua vida? Pastor é importante sim para conduzir a ovelha à palavra. Mas não para tomar conta e responsabilidade da minha e da tua vida totalmente. Porque aí já sai fora, aí já vai para um controle. Já vai por querer resolver a vida de todo mundo e não é assim. Meu marido fala comigo, Márcia, se você instruir uma pessoa na palavra 1, 2 vezes e chegar uma terceira vez e a pessoa voltar com o mesmo problema, tem alguma coisa errada. Agora, se você instruir a pessoa, trazer ensinamento, mostrar na palavra e a vida daquela pessoa mudar e aquela pessoa caminhar, aí sim, tudo bem, tá correto. Agora, se a pessoa voltar com as mesmas questões, sempre a mesma coisa, tem alguma coisa errada. Porque o conselho que você deu não trouxe solução. Aquilo que você apontou na palavra, a pessoa não trouxe solução. A pessoa não está querendo a palavra, está querendo outra coisa, que não é a palavra. Então, gente, a gente precisa despertar. E o Senhor falava, desperta minha igreja, que eu estou voltando. É tempo de voltar para o secreto, é tempo de ter comunhão com o Senhor, é tempo de voltar ao temor do Senhor, não é ter medo. É reverência, é se preocupar como é que você se comporta dentro da casa de Deus, Lamaia, Suri, Alabás, como é que você se comporta com seus irmãos, como é que você trata os seus irmãos, como é que você se entende como igreja. É tempo de voltar, porque Jesus está às portas, o mestre vai voltar, ele é o dono da igreja e vai vir buscar a igreja dele. E nós todos vamos para o mesmo lugar. Não é tempo mais de ficar de picuinha, não é tempo de ficar de bico sem querer ir para o culto, porque fulana fofocou. Deixa fulana. Fulana tem que se olhar e se buscar crescimento em Deus. Porque até os nossos erros, as nossas falhas, a falha mostra algo que precisa ser melhorado. Porque às vezes quando a gente não está vendo, a gente não melhora. Mas quando vem, que a gente vê, a gente pode melhorar em Cristo Jesus. Então que a igreja de Cristo esteja desperta, desejem realizar prodígios e maravilhas, desejem voltar a esse lugar de ver sinais, de ver pessoas se convertendo, realmente da verdadeira união com irmãos como eu estou aqui em São Paulo, eu tenho pessoas lá na Bahia, que são meus irmãos em Cristo, que eu me conecto, que eu falo, que eu converso. E nós temos irmãos da igreja de Cristo em todo lugar, em toda parte. Não faça acepção de pessoas por causa de placa. Não faça acepção de pessoas porque a pessoa não tem a mesma revelação que você carrega. Pegue na mão dessa pessoa e leve. Se essa pessoa querer aprender, fala, vamos, irmão, ver sobre esse assunto aqui. É isso que a igreja de Cristo precisa para ter um crescimento, um avanço, pessoas serem salvas. Para que as pessoas de fora olhem e falem, ali tem pessoas unidas, realmente em amor, em singeleza de coração, como fala aqui, em alegria. Porque aqui fala também que eles estavam de singeleza de coração e com alegria, louvando a Deus e contando com a simpatia de todos. Não é uma igreja chorando, murmurando, reclamando dos problemas, não. É contando da grandeza de Deus, de quem Jesus é, do que Jesus fez. Era o que eles faziam aqui. E é isso, os formatos mudaram, como o Senhor falou comigo, os formatos mudaram. Mas o intuito é um só, engrandecer o nome de Jesus. Glorificar o nome de Jesus, exaltar o nome de Jesus, porque só Ele salva, só Ele liberta, só Ele cura.
É no nome dele que nós vamos expulsar demônios, é no nome dele que nós vamos pregar o evangelho, é no nome dele que vamos curar pessoas. É da autoridade que ele nos conferiu como filhos de Deus e igreja dele na terra. É tudo sobre ele, não é sobre nós. É tudo sobre um intuito maior. E que a gente reflita o que eu estou fazendo para o Senhor. É voltado para mim ou é voltado para ele? É para fazer um formato funcionar ou é para fazer com que haja uma comunhão e haja a manifestação dos dons, o operar do Espírito Santo? Para o nome do Senhor ser engrandecido. Eu estou indo para a igreja só para cumprir tabela, para me preencher lá um ponto lá, para me ajudar o pastor. Eu estou indo lá com a minha mente voltada a engrandecer o nome de Jesus, a fazer aquilo com excelência para o Senhor e não para homem, não para pastor, não para pastora, não para dirigentes, mas para o Senhor. Como é que eu tenho tratado meus irmãos de sangue em Cristo? Porque o sangue de Cristo é precioso. O mesmo Espírito que opera em mim, opera no meu irmão. E na igreja num todo aqui no mundo. Se eu mancho a imagem do meu irmão em Cristo, eu estou falando do que ele carrega também, porque ele também carrega um Espírito. E ele é a imagem e semelhança do meu Pai. Assim como eu sou. E eu estudei, fiz um curso de terapeuta e lá ensina sobre ética nos atendimentos. Aí eu tava pensando, tem ética em toda parte, ética na saúde, ética na educação, ética para fazer as coisas, né, em profissionais. E a ética da igreja? Porque tem que ter ética dentro da igreja. Como a palavra fala, cuidado para não ficar olhando, querer tirar o cisco do olho do teu irmão, se no teu olho tem um cisco. Tira do teu primeiro, senão os dois vão cair no mesmo buraco. Aquilo que você está observando no seu irmão, você pode cair no mesmo buraco que ele. E vamos voltar para a palavra e ensinar a palavra da verdade que liberta. O Senhor da vida das pessoas é o Senhor Jesus, não somos nós. Se a pessoa pedir ajuda, vir compartilhar alguma coisa, ajude na palavra, ouça a pessoa, o desabafo, instrua na palavra e não saia falando para os outros. Para falar assim, ó, eu ajudei fulano. Não. O galardão, quem vai lhe dar é o Senhor, daquilo que você faz para ele. Um dia eu vi um irmão na igreja falando assim, hoje eu tive a oportunidade de alimentar o Senhor Jesus. Esse irmão, ele é missionário, né, evangelista, como a palavra diz, e ele cuidava de pessoas, evangelizava pessoas em situações de rua, em qualquer situação. Ele falou, hoje eu tive a oportunidade de alimentar o Senhor Jesus. Eu achei aquilo tão bonito, porque ele vê aquela pessoa como Jesus, não é o ser humano. E a palavra fala que hoje não devemos mais olhar ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito. E é bonito isso. Peraí, eu vejo Jesus ali, ainda que aparentemente não tenha nada de Jesus. Eu estou fazendo para Jesus. É sobre Jesus. É levantar o nome de Jesus. É ser representante do reino de Deus, que a palavra fala que nós somos embaixadores do reino aqui na terra. E cada um carrega uma responsabilidade. E um nome a zelar. Não é o nosso nome. Lamaia, Suri, Alabás. Porque tem pessoas que falam assim, eu tenho um nome a zelar. Não é o meu nome, Márcia, que eu tenho a zelar. É o nome de Cristo. É o nome do meu Pai que eu tenho a zelar. Lamaia, Suri, Alabás. Que a igreja volte ao zelo das coisas do Senhor, ao nome dele. Não é fazer o meu nome grande, conhecido.
Se eu ser conhecida é por causa do nome dele, não é por causa de mim. E valorize as pessoas que estão ao teu lado, fazendo aquilo que o Senhor colocou no seu coração, que abraça a causa que Jesus colocou na sua vida. Seja uma pessoa que valorize e reconheça cada pessoa que passou por etapas na sua vida. Pessoas que entraram e saíram. Honre essas pessoas também. Porque muitas das vezes também, sabe? Pessoas se dedicam, fica ali, ajuda, faz algo. Aí quando chega algo novo, chega alguém de uma aparência melhor, aquela pessoa que passou uma vida toda ali se dedicando é jogada para trás. Não tem mais importância ali. E a gente tem que ter cuidado com isso também. Porque a gente não sabe qual é a estrutura da pessoa, como é que a pessoa vai lidar com essas coisas. Valorize as pessoas que te ajudaram na fé, que te ajudam. E busque sempre orientação na palavra. E desperte, ó tu que dormes. Desperta a igreja de Cristo. Porque o noivo virá. E ele falava comigo, prepara a minha igreja para a minha volta. E ele quer ganhar muitos ainda. E para ganhar outros, a gente tem que ter uma postura do reino. E anseie por realizar prodígios e maravilhas. Anseie pelo secreto, pelo alimentar da palavra. Leia as obras de Cristo que começam no Novo Testamento. E que o nome de Jesus seja glorificado. Que você queira pisar na terra glorificando o nome do Senhor Jesus. E assim pessoas vão ser acrescentadas. Vai crescer, vai cair na graça do povo. E a igreja vai crescer, multiplicar, triplicar. E os prodígios vão acontecer, as maravilhas vão acontecer. A igreja não é perfeita, mas a gente tem que buscar se conscientizar e se colocar no lugar de filho e filha de Deus, representante do reino. Vai ter problema, é seres humanos. Mas a gente, como eu falei, a gente precisa olhar para os problemas e corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Para que pessoas sejam alcançadas, o nome de Deus seja glorificado e a igreja venha crescer, que a gente não machuque pessoas, não fira pessoas, não abuse de pessoas na fé. Porque tem muito abuso religioso também. Pessoas são abusadas dentro da igreja de várias formas, usando de palavras serem usadas para colocar pessoas debaixo de julgo e escravidão. Fora da liberdade de Cristo. Então que a gente esteja desperto a essas coisas. Porque isso aí afeta o mover do Espírito Santo. Porque é coisas dadas à carne e não é voltadas por Espírito. E a gente se questiona por que não tem avivamento. Sabe o que para que serve avivamento? É para avivar aquilo que que está apagando, que está se apagando. Avivamento é para isso. É quando a pessoa está quase morrendo e aviva. E as pessoas enchem a boca para falar sobre avivamento. É bonito falar sobre avivamento. Lamaia Suri Alabás. É bonito falar sobre avivamento. E para mim é vergonhoso. Porque mostra uma deficiência na igreja, que a igreja está precisando ser avivada, que está quase se apagando, quase morrendo. E a igreja de Cristo precisa estar viva. É uma igreja viva. É um organismo vivo, a palavra fala. É um organismo vivo. Não é algo morto que precisa de avivamento. E está precisando de avivamento por quê, igreja? Lamaia Suri Alabás. Está precisando de avivamento por causa do ego, por causa das emoções, dos sentimentos, por causa da carne. Que precisa ser voltados para o Senhor. Voltar para o secreto, voltar para a palavra, voltar para si, para o coração. Sonda o meu coração. Essa é a oração que nós devemos fazer como igreja. Não é fácil estar falando sobre isso, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. E eu vou ser fiel àquilo que Ele me pediu. Que Deus abençoe. Que você entenda essa palavra.
E que haja um despertar. Primeiro em mim, porque me doeu quando o Senhor falou essas coisas comigo e me mostrou. Teve coisas que eu tive que passar na pele para me entender o que estava acontecendo no meio da igreja dele. Que eu nunca contei para ninguém. Mas ele sabe. E eu questionei, por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Por que eu estou vendo isso, Jesus? E hoje eu entendo por quê. Porque se ele me pediu para vir aqui falar, é porque ele quer trazer um despertar para a igreja dele, porque ele ama a igreja dele. Ele quer ver a igreja dele bem e próspera e alcançando outras pessoas. E a igreja é eu e você. Que Jesus abençoe. Fiquem com Deus e com essa palavra.